muito obrigado, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui falando com cada um de vocês sobre esse tema tão relevante no mercado atual e nesse boom que a gente ouve sobre tecnologia e uso de dados, sobre o uso de dados alternativos para dois temas tão relevantes como crédito e fraude, mas em especial sobre o tema de principalidade dos bancos e do cartão e como a gente ajuda e colabora para esse tema tão relevante na atualidade. E só para dar um pano de fundo, muito rápido, nós da ClearSale coletamos alguns dados de mercado que a gente gostaria de dividir com vocês para mostrar, como eu disse, a relevância do tema. Hoje, segundo pesquisa do Google, um brasileiro médio interage com 4 instituições bancárias, sendo que 2 delas são as marcas principais no uso de bancos e relacionamento bancário com o brasileiro. Além disso, segundo dados da ClearSale, que é uma empresa que tem muito dado comportamental digital do brasileiro, 36% dos brasileiros trocaram apenas em 2023 qual cartão ele usava no ambiente digital como cartão principal da sua compra. Eles trocaram de instituição financeira ao longo do ano de 2023. 28%, também segundo dados da ClearSale, dos compradores, tiveram ao menos uma transação negada pelo banco durante o processo de compra. E isso gera fricção, gera ruptura na experiência e provavelmente alguma questão vinculada à sua marca. E desses, 15% deles, imediatamente depois, sacaram um novo cartão de crédito da sua carteira e buscaram fazer uma transação em outra instituição financeira e, portanto, prejudicando na principalidade daquele banco original. Segundo o Google, entre os brasileiros, o motivo mais citado para trocar de instituição financeira foi a experiência digital e a conveniência que ele teve naquele banco, na sua experiência, fator listado por 70% dos usuários. 27% dos consumidores, aqui segundo uma pesquisa, usaram o nome de outras pessoas emprestadas para que elas pudessem fazer compras. O nome dela não permitiu que ela tivesse acesso a todo o limite de crédito que ela esperava e, portanto, ela usou o nome de um parente, de um vizinho, de um conhecido, para que ele pudesse acessar aquele crédito e aquela compra. E a principal razão para fazer compras em nome de outra pessoa é por não ter o limite de crédito aprovado no CPF dela. E com esses dados, a gente gostaria hoje de bater um papo com o Hugo, para falar um pouco de como a gente pode usar dados alternativos, ampliando a visão de negócio, fidelizando o cliente e buscando a experiência em todos os pontos do contato, seja ele no processo de experiência para o crédito ou para a fraude. Hugo, muito obrigado por estar com a gente. BRB é nosso parceiro há anos e a gente tem muito orgulho de estar com uma marca tão importante, tão representativa. E eu queria começar esse bate-papo te dando espaço para contar um pouco do momento do BRB, como vocês estão vendo as coisas, sob a ótica da principalidade ou sobre a ótica do negócio BRB mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Falando de BRB, a nossa história ela se mistura muito com a história de Brasília. E aí, só trazendo um pequeno contexto para a gente entender um pouco o momento que a gente está vivendo, né? Em 1957, foi tomada uma decisão pelo Congresso Nacional que era mudar a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. E esse decreto, essa determinação, ela já veio com data 21 de abril de 1960. Essa é a data de Brasília. 4 anos depois, 1964, é aprovada por uma lei a criação do BRB como Banco Regional de Brasília, daí a história das nossas siglas. E vocês vão entender um pouco porque eu estou contando essa história para chegar no momento atual do crescimento do banco. Em 1966, 2 anos depois, o Banco Central aprova o nosso funcionamento e a partir daí a gente começa a funcionar como um banco, sendo que em 1991 a gente começa a funcionar como um banco múltiplo. A partir desse momento a gente tem carteira comercial, carteira de câmbio, imobiliária e de desenvolvimento, com um papel muito importante que era captar recursos para o desenvolvimento da nova capital, né? Então esse é o papel do BRB. Por que eu trouxe esse contexto? Em 2018, eu vou fazer um recorte agora dos últimos 5 anos, só para ter uma ideia, em 2018 nós tínhamos uma base de 685 mil clientes. Chegamos agora em 2024 com algo um pouco maior que 7,5 milhões de clientes. Então tivemos um crescimento expressivo na quantidade de clientes através das estratégias de crescimento e expansão do banco.
Outro dado relevante, se a gente pega 2018, nossa carteira imobiliária, por exemplo, ela tinha uma cifra de 916 milhões em carteira. Hoje já passa de 10 bilhões, isso nos últimos 5 anos. A gente pega o agro como outra linha importante e aí a gente comenta que nos últimos 5 anos nós já fizemos mais de 3 bilhões de operações com o agronegócio. E claro, somos um banco social. Hoje todos os programas do governo do Distrito Federal, programas sociais, são operacionalizados pelo BRB. Só para ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2024, a gente está falando de mais de 586 mil cartões de beneficiários, o que representa mais de 2 milhões de transações processadas e um montante de 164 milhões de reais entregues como benefício para a população. Isso tudo através do BRB. Então a gente deu uma escalada, se botasse isso em gráfico, você ia ver uma curva exponencial nos últimos 5 anos. A gente via numa tendência e vem para outra. E naturalmente a utilização de dados foi fundamental, além de uma estratégia de crescimento física e digital. Por que física também, né? O BRB não estava presente em alguns estados. Hoje a gente está na Bahia, está em João Pessoa, abrimos recentemente 3 agências em Tocantins, porque a gente entende que uma parte ainda é física, a gente precisa estar lá, mas uma parte digital, que coloca o BRB hoje presente em 93% dos municípios brasileiros. Então esse é um pouco da nossa história e do crescimento dos últimos 5 anos. Fantástico, parabéns pela jornada e pelo crescimento nesse período. E imagino que junto com esse crescimento, vocês então se tornam um player para disputar essa principalidade de cartão, né, que é um tema tão relevante. E dentro de todo o ecossistema, eu queria saber como que nas restrições e no momento que vocês estão de crescimento, como vocês conseguem trazer inovação para o centro dessa discussão, em especial falando na busca de ser esse banco principal e como vocês trazem a inovação para isso. Ô, Eduardo, a gente acredita muito que a inovação ela acontece através de pessoas e que você precisa, em determinados momentos, criar um ambiente para isso. Todo mundo sabe aqui, todo mundo do sistema financeiro, às vezes no dia a dia, o dia a dia acaba te consumindo. E a gente percebeu algo que o mercado já vinha fazendo e faz até hoje, a questão dos squads, naturalmente. Tirar um grupo de pessoas e alocar em um novo local com um propósito específico, isso ajuda a alavancar alguns resultados. E eu vou trazer alguns exemplos disso. Lá no banco a gente criou um programa de intraempreendedorismo, de inovação, onde a gente abre para todos os empregados para que eles possam dar ideias de inovação. Vou trazer o exemplo recente que aconteceu na penúltima edição do programa, a gente está com uma agora, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco também, foi a história do Super App. A gente tinha um app que tinha nota de 2.2 nas lojas. Experiência ruim, a gente não trazia todos os serviços de forma organizada, apesar de todos os serviços estarem ali presentes. E aí um dos empregados tem uma ideia, vamos reformular o app, vamos fazer um super app agregando valor nisso aí. Essa foi a ideia selecionada, passou por um funil. A partir desse momento a gente pega aquele empregado e fala, você é o dono da ideia, você já está no time. Precisamos de mais pessoas que acreditem que isso é possível. E aí a gente abre um outro processo seletivo para que pessoas que tenham match com aquela ideia participem. Formamos um time de 5 pessoas, mandamos para o nosso escritório no Vale do Silício, onde eles têm uma interação com outras empresas, outros mercados e algumas inovações. Por que eu estou trazendo isso aqui como novidade? Na época foi interessante, a gente pesquisando super apps aí pelo mundo afora, a gente percebeu um super app da Rússia, o banco é o Tinkoff Bank, e olha que legal. A gente começou a brincar lá dentro que hoje em dia se fala muito de Beyond Banking, Beyond Digital, e a gente descobriu que existe um Beyond Data e uma perspectiva diferente quando você escuta o cliente. Na Rússia, o que eles trazem? Um super app que agrega valores e serviços de governo, além dos bancários, mas também perceberam um ponto importante com o georreferenciamento. Aqui no Brasil a gente já usa isso e a gente usa isso para fazer negócio. Você está passando perto de uma marca que é parceira sua, você dá um tipo de desconto. Lá na Rússia eles perceberam que as mães russas elas têm um controle um pouco melhor dos seus filhos e uma necessidade de acompanhamento melhor. É uma cultura que está envolvida lá. O que eles colocaram? Você abre a conta para o seu filho, além de transferir a mesada, você sabe onde o seu filho está. E aí você digitaliza as crianças, bancariza elas na verdade. A mãe tem um controle de onde o filho está, ele está indo para a escola, já chegou, não chegou. E você consegue algo incrível que a gente fica lutando aqui para conseguir. E lá eles conseguiram de uma forma muito simples, que é acompanhe o seu filho através do nosso app. É o Share of Screen. Você tem mais tempo de tela e aí você consegue fazer ofertas mais assertivas com uma funcionalidade que não é bancária.
acompanhe o seu filho, saiba onde ele está, e a partir daí, através do nosso app, usando dados ali por trás, você consegue entender o momento de vida e fazer ofertas mais assertivas. Então essa iniciativa do Programa de Inovação, eu acredito que ela tem apresentado bons resultados para a gente. Eu acabei ancorando todo mundo, a nossa nota era 2.2. Se você entrar hoje lá no app do BRB, a gente está com 4.8 de nota, porque melhoramos a experiência, ouvimos o cliente e colocamos isso em prática no nosso app. Boa. Hugo, me conta um pouco mais sobre essa iniciativa do Vale do Silício. Você citou aí, passando a sua frase, mas eu queria entender como que é isso e como é essa conexão lá, como funciona na prática. Bacana. Lá a gente tem um parceiro, é a Plug and Play, é uma das maiores aceleradoras de startups do planeta, né? Começou acelerando, por exemplo, o Google, só para ter uma ideia. A gente tem um escritório lá no Vale do Silício. Quando a gente seleciona um time interno do banco, esse time passa por um processo aqui no Brasil ainda, de preparação para o que vai acontecer lá, porque na verdade eles ficam por 90 dias e o que a gente pede para eles é que em 90 dias eles tragam um MVP. Então não é só ir para o Vale do Silício e fazer algumas interações, você precisa trazer pelo menos uma versão prototipada e funcional daquele produto que você está se propondo a desenvolver. Daí para frente, 90 dias no Vale do Silício, lá a gente faz outras parcerias como Startse, a gente visita empresas, grandes startups, abre o leque de oportunidades e conhecimento para esse time que volta como multiplicador desse conhecimento. Então eles têm um dever de casa, uma missão que é trazer algo funcional, prototipado e pelo menos uma versão aplicável, mas também eles enriquecem o conhecimento enquanto pessoas e trazem isso para o nosso time, trazendo uma cultura de inovação, uma cultura de compartilhamento de informação, tecnologia e outros itens que a gente acaba pegando muito lá no Vale do Silício. Vai contagiando a empresa de baixo para cima, né? Eles devem voltar super energizados, imagino eu. Volta pilhada, a galera vem pipocando para fazer algo diferente e inovador. Bacana. Hugo, vamos entrar um pouquinho mais agora no tema que a gente se propôs a falar. Eu queria te ouvir sobre dois aspectos. A gente viu durante a pandemia, vou começar por aí, a gente ouviu muito e viu muito essa explosão do brasileiro abrindo contas, tendo muitas contas digitais disponíveis, e aí o tema de principalidade sendo trazido por esses dados que a gente trouxe aqui de forma muito, muito contundente, né? Acho que essa briga acaba sendo muito forte hoje no setor. Eu queria saber se a era da abertura de contas ou a briga pelo novo cliente acabou e se o momento agora é de fidelização e quase usando um termo ruim aqui, quase um rouba-monte entre os brasileiros que já estão bancarizados e com muitas contas. Boa. Eu acredito muito que essa era, ela está aí, ela ainda está acontecendo. A questão do rouba-monte eu acho que é algo do mercado e quando o digital vem, ele facilita um pouco isso e traz para a gente uma responsabilidade enorme que é ter a melhor experiência. A partir do momento que você não transfere para o cliente as barreiras e você tira a fricção no processo de onboarding e de utilização do seu produto, eu acho que esse é o principal desafio de toda a indústria. Só para ter uma ideia, a gente tem hoje um dos produtos que são, vou dizer que é o queridinho hoje, o cartão de crédito, que é o cartão Dux. E aí eu vou trazer essa experiência do Dux só para trazer algo para vocês, do que a gente brinca lá, que é o Beyond Data, que é o que vai além dos dados, que é entender um pouco mais dessa experiência. O nosso produto, naturalmente, são 5 pontos no Brasil, compras nacionais, 7 pontos para compras internacionais. Temos todas as salas Lounge Key, Visa Airports e Priority Pass, além de ter salas próprias. O que a gente percebeu? É um produto para alta renda. Naturalmente, quando você olha os dados por dados, você percebe que você tem um público dentro do seu core bancário, dentro ali dos seus clientes, que viaja mais. Gosta mais de viajar, ou porque está de férias, vai para lugares um pouco mais caros, consomem mais, ou porque tem muitas reuniões executivas e precisam viajar bastante. Até aí tudo bem, você entende que você precisa ter um produto de cartão, por exemplo, que é o caso, que dê acesso às salas VIPs ou às principais salas VIPs. Isso aí é o que todo mundo faz. O que a gente percebeu então? Fomos para campo entender um pouco do comportamento desse cliente, além dos dados. Os dados mostram isso, preciso ter algo no meu portfólio e enriquecer o meu produto. Mas aí eu tenho um produto, talvez com um pouco mais de pontos, ou talvez com um pouco mais de salas. O que a gente percebe lá em Brasília? Esse público viaja, naturalmente se desloca até o aeroporto, muitas vezes no seu carro. Chegando lá, qual que é o primeiro problema? Onde eu deixo isso? Eu tenho uma chave, eu tenho um carro e eu quero viajar, mas eu preciso guardar isso em algum lugar, o meu patrimônio, meu carro. E a gente coloca ali, então, na entrada do aeroporto de Brasília, um hall de vagas exclusivas para esses clientes. Só que não para por aí.
Quando esse cliente chegava no aeroporto, a gente percebe que, ainda assim eu vou procurar uma vaga para colocar o meu carro. A gente disponibiliza dentro do nosso app uma opção de reserva de vaga antecipada. Ele reserva a vaga, ele coloca os dados do veículo dele, o número da placa, cor, coisa básica, e vai para o aeroporto. Chegando lá, estaciona ou para na cancela, uma leitora de placa lê a placa dele, vê que está com a reserva e a cancela se abre para ele. Nós estamos, com essa experiência, a gente tirou o atrito no físico também. O atrito do digital existe, mas como é que eu atendo melhor o meu cliente e trago uma experiência única, exclusiva e inovadora, que é o que está no nosso propósito e na nossa visão? Tira o atrito do cliente. Então ele faz uma reserva prévia, basta chegar na cancela, estando agendada, a cancela abre, ele coloca o carro dele ali e continua a sua jornada no aeroporto. Segundo ponto de atrito, pegava uma fila, passava no raio-x e ia acessar uma sala VIP dentro do aeroporto. A gente coloca uma sala VIP fora. Então ele sobe uma escada rolante, vai para a sala VIP de forma muito tranquila, descansa um pouco, organiza sua agenda, manda os recados que precisa mandar e passa num raio-x exclusivo dentro dessa sala VIP. Esse é o ponto que eu trago quando eu falo Beyond Data, como é que eu trago uma experiência para o meu cliente, além dos dados. Os dados me mostram que eu preciso ter sala VIP, os dados me mostram que eu preciso ter estacionamento e até aí tudo bem. Mas como é que eu trago uma experiência sem fricção para esse cliente? Ele chega, não precisa digitar nada, porque ele já fez o onboard do estacionamento previamente, cancela, abre sem atrito. Desce, vai para uma sala VIP, fica tranquilo esperando o horário do voo. Quando chega no horário, ele passa no raio-x exclusivo para ele e vai direto para o seu assento. Esse é um ponto que eu estou trazendo como melhoria de experiência que, olhando na prática ali, o comportamento do cliente foi possível a gente implementar. Fantástico. Dá vontade de ir para o aeroporto de Brasília, né, com essa experiência toda. Queria agora pegar uma outra vertente aqui, que também é tema do nosso papo, que é, hoje dados, acho que todas as instituições financeiras têm os seus dados próprios, a gente tem Open Banking, tem várias fontes de informação, fontes de dados, e eu queria entender a estratégia de dados da BRB e como dados alternativos, né, como a busca por dados alternativos pode fazer com que colabore na experiência, portanto o cliente tenha menos fricção e, portanto, muito mais vontade de se relacionar com a instituição. Como vocês veem dados? Bacana. Hoje a gente tem uma estrutura e estamos evoluindo com isso. Inclusive, eu falei do ano passado, né, o programa do Vale do Silício do ano passado foi Super App. O primeiro foi inteligência artificial para atendimento de clientes, já no ano retrasado, via WhatsApp. Uma parte do time que participou desse processo está por aqui, já vi algumas carinhas aí. E o que a gente está trabalhando esse ano dentro do programa de inovação, né? Tem um time nosso hoje acontecendo, foram 2 semanas lá para o Vale, para trabalhar justamente em um projeto que é hiperpersonalização de ofertas usando IA. E aí a gente percebe que a utilização de dados que a gente chama de que não são dados que a gente tem na nossa base no dia a dia, mas são dados que a gente pode buscar junto a parceiros, eles auxiliam muito nessa melhoria da experiência e na principalidade. Vou trazer um exemplo. Quando a gente fala de cartão de crédito, é normal e natural até para quem é do setor pensar muito em MCC. Aqueles 4 códigozinhos que a gente sabe que o cliente fez compra em um determinado segmento de atuação. Isso é padronizado pelas bandeiras. O próprio Banco Central, em setembro agora de 23, ele traz um normativo que padroniza isso, até para você ter o mesmo código MCC ok, e até aí tudo bem. Só que até aí a gente está fazendo o que todo mundo faz, é saber onde aquele cliente compra, com qual frequência e se é recorrente ou não naquilo e tentar gerar valor. A famosa matriz, frequência, recência e monetização. O que a gente percebeu? Existe um conjunto de dados complementar que são os SKUs, que são as unidades que me dizem exatamente o que aquele cliente comprou. Uma coisa é saber que ele fez uma compra no Carrefour e outra coisa é saber o que ele comprou no Carrefour no dia que ele foi lá. E nos SKUs a gente tem informações unitárias que trazem inclusive o tipo de produto. Então eu sei que ele foi no Carrefour e fez uma compra, até aí tudo bem, todo mundo tem. O que a gente está tentando agregar valor com alguns parceiros é o que ele comprou nessa data, o que ele comprou na data passada. E só para ter uma ideia do que tem no SKU, lá a gente tem, por exemplo, o tipo de produto, Coca-Cola, se ela é 0 ou não, e se foi 3 litros, 1,5 litro, 600 ou lata. Então a gente consegue avançar no nível de hiperpersonalização e entender de fato o comportamento daquele cliente. Do outro lado, falando de meios de pagamento, a gente tem os programas de fidelidade. No nosso caso, é o Curtaí, né? Comparando aí, Livelo, então o nosso é o Curtaí. Do outro lado, eu posso oferecer opções específicas para esse cliente. Se eu percebo que ele é recorrente na compra de um determinado produto e que ele está perto de acabar, eu posso fazer uma oferta com desconto utilizando pontos no meu programa de benefícios. E aí a gente cria um ecossistema onde o meu cliente ganha, onde eu ganho e eu consigo surpreender ele com uma oferta que faz sentido e tirando um pouco daquela de
A gente já ouviu isso no passado, quando a gente começou com isso, e claro que a gente experimenta, erra também. Alguns clientes desligando o push porque não aguentava mais oferta, né? Aqueles gatilhos mais simples, você acaba perturbando o cliente e não trazendo um valor, uma proposta que faça sentido. Então a gente percebeu isso e está pivotando esse modelo para fazer ofertas e propostas que venham a fazer sentido para os clientes e que eles queiram, na verdade, ativar o push porque ele quer receber a próxima oferta porque fez sentido para ele. Só uma curiosidade, a estrutura de dados de vocês ela é centralizada ou ela é independente por produto? Como vocês se organizam? Quando a gente pensa em empresa BRB, na verdade somos um conglomerado, né? Nós temos o BRB Banco, BRB Card, uma corretora, um BRB Investimentos. Então, quando a gente olha como conglomerado, alguns dados ainda estão segregados, mas a gente já tem estruturas unificadas para ter essa visão 360 do cliente a nível de conglomerado. Esse é um trabalho que está em curso, inclusive. A gente está montando alguns data lakes e utilizando algumas outras tecnologias para aproveitar o máximo dessas informações e não correr o risco de fazer uma comunicação para um cliente investidor oferecendo um produto que não é adequado para ele. Então, a gente está nesse processo. E também no processo de utilização de dados externos, que é onde a gente complementa essa oferta e esse entendimento do cliente no que diz respeito ao comportamento dele fora do banco ou do conglomerado. O que ele faz quando ele não está com a gente? O que ele compra? Como ele se comporta? Como é que eu posso ajudar o meu cliente nessa jornada? E uma outra discussão que a gente está tendo também é, na verdade, quando a gente conseguir replicar algo parecido com o modelo das redes sociais para produtos bancários, eu acho que a gente vai estar num ponto ideal e é isso que a gente tem buscado. A gente acredita que ninguém acorda de manhã falando eu vou entrar no meu app e pegar um empréstimo no banco. A pessoa tem um sonho, tem um objetivo e aquele empréstimo, na verdade, ela vai servir para atender esse propósito. Como é que eu entendo ou ajudo ele a entender esse propósito para que eu possa oferecer o produto correto? Vou pegar um empréstimo, mas qual é a linha que você precisa? Você pode ter, por exemplo, e aí é um ponto bacana, Eduardo, até reforçando aqui, a gente vende muito bem produto e depois a gente quer ativar os produtos e depois a gente esquece de ativar os benefícios que o produto tem. A gente fala do produto no momento da venda, fala do produto no momento da ativação, mas, por exemplo, quando o cliente compra uma passagem e vai fazer uma viagem, a gente já traz para ele, nesse exemplo ali, que ele pode estacionar o carro dele. Então, a gente começa a lembrar para ele, olha, você já tem um benefício, usa. Eu vi que você me deu um input de dados e aproveita e reserva ali sua vaga. Então, a gente está trazendo essa perspectiva para tentar trazer, de fato, o benefício que o produto já tem, que o cliente já comprou. A gente acredita que isso ajuda na principalidade em ele querer ficar com a gente cada vez mais. Excelente. Agora é para olhar para frente, olhar para o futuro. Quando você olha para frente nas estratégias do BRB, quando você olha para dados e principalidade, o que você vislumbra nesse futuro? Você acha que é um futuro onde é através da experiência que os bancos se diferenciarão? Como você junta tudo isso olhando para frente, tudo que a gente conversou até agora? Na minha opinião, o futuro que vai trazer uma melhor experiência para o cliente vai ser o futuro que consegue agregar todos esses valores que nós comentamos aqui em uma jornada fluida, sem atritos. Uma mania que a gente tem às vezes, e se resgatar um tempo atrás, a gente há pouco tempo mesmo, né? O Bacen que veio mudando algumas coisas, pensando no cliente, e aí a gente teve que se movimentar nesse sentido, entender que isso é importante. A gente cobrava cadastro para atualização, tarifa para atualização de cadastro. Hoje isso parece absurdo, mas a gente fazia isso antes. Então o cliente ele tinha que vir até mim, atualizar o cadastro, eu ainda cobrava dele para que ele fizesse isso. Hoje em dia é diferente. Os valores estão muito focados no cliente, a gente acredita nesses valores. E eu acho que o grande desafio da indústria e o grande vencedor vai ser quem conseguir, de forma fluida, utilizar todos esses dados para de fato oferecer a melhor experiência, sem atrito, sem ser chato, que para o cliente não querer desligar a gente do push, mas que a gente consiga de fato fazer sentido na vida do cliente no dia a dia dele. Perfeito, Hugo. Se você me permitir, agora eu queria compartilhar 2 casos, um inclusive com vocês, bastante interessantes de uso de dados, principalidade com a audiência, para ajudar os bancos e as instituições para a busca desse tão esperada melhoria da experiência, já com números, muito rapidamente para a gente encerrar o nosso painel por aqui. Primeira coisa, a gente acredita que existem vários caminhos para a gente ser o banco principal. A gente está propondo aqui a experiência e o crédito como 2 dos caminhos possíveis. E por isso eu escolhi 2 casos para dividir com o público. Aqui, a gente, como ClearSale, né, uma empresa, como acho que muitos de vocês conhecem, a ClearSale é uma empresa que nasceu no mundo do e-commerce, no mundo digital,
e é a empresa, sem dúvida nenhuma, hoje que mais conhece o comportamento digital do consumidor brasileiro. Como você disse, a gente recebe informações de SKU, por exemplo, há muitos e muitos anos, e a gente sabe quais dessas transações foram ou não foram fraudulentas, a gente sabe onde a pessoa mora, onde a pessoa come, que cartão ela usa, e tudo isso faz com que a gente consiga olhar para o lado positivo da história, o lado positivo do consumo, o que as pessoas estão de fato consumindo, e não se elas deixaram de pagar uma conta ou outra. Essa pessoa consome, ela consome em vários bancos, e a gente tem essa informação não só do lado do varejo, mas a gente também sabe do ponto de vista das telecoms, do ponto de vista de vendas diretas, do ponto de vista dos bancos, como essa pessoa está se relacionando com esses vários instrumentos e segmentos que aqui estão. Esse é um exemplo de um produto que a ClearSale tem desenvolvido e que tem deixado a gente bastante animado pelo impacto que a gente é capaz de gerar, incluindo uma população a acesso a crédito que hoje em dia não necessariamente tem. A gente tem um case com um grande banco digital, onde a gente, através de uma melhor gestão do limite de crédito dos clientes, usando dados não tradicionais, a gente conseguiu fazer com que esse banco digital passasse a ser o cartão principal do cliente, porque eles fizeram ajustes de limite e, através desse ajuste de limite, aquele usuário, aquele cliente pôde gastar mais, aumentou o consumo em cerca de 20%, boa parte dessa população, e com isso 3 milhões de pessoas passaram a usar esse cartão como cartão principal, por conta de uma gestão mais assertiva do limite, olhando para dados não tradicionais dentro do ecossistema. A gestão de crédito e a gestão de crédito inclusivo ajuda muito no assunto de principalidade. A ClearSale acredita e tem se transformado para ajudar muito esse mercado. A gente não está só no ecossistema digital com bancos digitais, mas muitos bancos estão contando com o score de crédito da ClearSale, além de setores financeiros, setores de telecom, todas as entidades que gerem crédito já contam com esse produto ClearSale e tem sido um grande sucesso. E esse sim, um case que a gente fez com o BRB, com muito orgulho, onde a gente tinha uma jornada de onboarding com vocês, que gerava muita fricção. Existia um componente que, além de ter um custo elevado, ele gerava uma necessidade de interação com o cliente de forma muito intensa. E aí existiam dois dilemas. Um dilema de eficiência do ponto de vista do banco e o dilema da fricção e da experiência, que estava sendo comprometida por um uso excessivo de ferramentas, buscando a proteção, mas que em vários momentos geravam fricção. A gente conseguiu, trabalhando juntos e combinando componentes tecnológicos invisíveis, como dados, device fingerprint, muitas outras coisas, facilitar a jornada. E 70% daqueles casos que eram submetidos a alguma fricção estavam sendo aprovados de forma invisível, sem nenhum tipo de contato com o cliente, com nenhuma fraude e zerando a fricção com um bom consumidor. O bom consumidor na jornada correta merece uma experiência mais fluida e assim a gente fez com vocês com muito orgulho, fazendo com que para vocês fosse muito mais eficiente, barato e para o consumidor muito melhor e obviamente protegendo a marca de vocês. Junto com esses dois cases, obviamente, a gente está com o stand bem aqui à frente, fiquem à vontade para passar lá e conhecer melhor, mas a gente tem inúmeras soluções para a principalidade. O produto de crédito que eu falei, a gente tem chamado de Crédito Pro, para ter esse viés positivo nas transações. A gente tem scores transacionais, por exemplo, hoje nós estamos prontos para evitar que aquela transação que foi feita no mundo digital e às vezes é negada pelo emissor por não ter tantas informações, a gente é capaz de ajudar o emissor a não negar aquela transação e não fazer com que o consumidor saque um outro cartão de crédito do seu bolso para que possa completar aquela transação em função de uma transação negada indevidamente. A gente tem muitas outras soluções que buscam retirar a simetria de informação do processo, seja no Pix, seja na transação cartão de crédito ou qualquer outra. E, em especial, essa semana, aqui na Febraban-Tech, a gente está lançando, inspirado no case que a gente fez com vocês, uma solução chamada Autenticação Segura, que busca proliferar o que a gente fez com vocês para todo o ecossistema e poder ajudar a gente usar componentes de dados e de tecnologia para que a fricção seja a menor possível para o nosso cliente e a gente possa melhorar a experiência. Queria convidá-los todos a conhecer um pouco mais sobre isso com o nosso time comercial, comigo ou no nosso stand. Será um prazer contar um pouco sobre isso. Queria demais agradecer a sua presença, a parceria, a jornada que temos feito junto.
A gente quer estar junto com vocês, inclusive no Vale do Silício, e fazendo coisas e construindo soluções juntas. Obrigado e parabéns pela trajetória. Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Obrigado.